proteção divina, declaro abertos os trabalhos dessa tarde, agradecendo a presença dos senhores vereadores, também hoje em especial aos alunos do Colégio SESI, sejam todos bem-vindos, e também a todos os demais munícipes que estão prestigiando o nosso trabalho. Iniciando, solicito da vereadora Fátima Ribeiro a leitura de um texto bíblico. Leitura de Eclesiástico, capítulo 5, versos dos 10 ao 16. Sabedoria no falar. Sê firme nas tuas convicções, e uma só seja a tua palavra. Sê atento em ouvir e lento para responder. Se possuis a ciência, responde ao teu próximo. Se não, põe a tua mão sobre a tua boca. A honra e a desonra estão na conversa, e a língua do homem é a sua ruína. Não passes por intriguista, nem calunies com a tua língua, porque para o ladrão é a confusão e a infâmia para o homem fingido. Evita as faltas tanto nas grandes como nas pequenas coisas, e de amigo não te convertas em inimigo. Palavra do Senhor. Eu levo para a consideração do plenário a ata da sessão plenária ordinária do dia 17 de setembro de 2012 e as atas das sessões plenárias extraordinárias realizadas também em 17 de setembro de 2012, que ficaram à disposição dos senhores vereadores para apreciação na Secretaria de Administração. Está em discussão as 3 atas. Como não houve interesse em discutir, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem levantando as mãos. Aprovado as 3 atas. Dando sequência ao nosso trabalho, solicito do secretário designado a leitura da matéria escrita no expediente da presente sessão. Projeto de Lei número 104/2012, de iniciativa do Poder Executivo. Mensagem número 094, de 10 de setembro de 2012, que autoriza o Poder Executivo a fazer a doação de área de terreno urbano ao Estado do Paraná, destinado à construção da sede do Batalhão da Polícia Militar. Senhor presidente, senhores vereadores, segue a apreciação desta conlê da Câmara Municipal, atendendo ao disposto da lei orgânica desse município, o projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a doar ao Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, através da Secretaria de Segurança Pública, imóvel que especifica, conforme possamos a relatar. O município de Telêmaco Borba é proprietário de lote de terreno com área total de 38.795 metros quadrados. Objeto da matrícula 8.114 do Registro de Imóveis Local, localizado no Jardim Bandeirantes, nessa cidade e desta área, pretendendo doar parte da referida área, equivalente a 8.609 metros quadrados, para ampliação da área territorial do 3º Comando Independente da Polícia Militar, com os seguintes limites e confrontações constantes no memorial descrito em anexo, a seguir transcritas. Memorial descritivo de uma área de terreno desmembrada da área remanescente do conjunto residencial Bandeirantes, sob matrícula 8.114, destinada à ampliação do quartel da Polícia Militar. Define-se pelo contorno caracterizado pelas linhas e interseções a seguir mencionadas. O imóvel acima especificado destina-se à ampliação da Companhia Independente da Polícia Militar, tendo em vista que Telêmaco Borba é responsável por 10 municípios que juntos somam a população de 224 mil habitantes. E a estrutura atual já não suporta o atendimento demandado na questão de segurança pública, pois atualmente conta com um efetivo de 118 policiais e necessita de 250 policiais. E para que isso ocorra, necessita a implantação de um batalhão e ampliação da atual estrutura, conforme análise sistemática da Polícia Militar em anexo, justificando-se a doação da área solicitada. Do interesse público. É de notório conhecimento o aumento da violência em todos os aspectos em nível de município, estado e Brasil. Nesse sentido, considerando o aumento demográfico da cidade de Telêmaco Borba e a intenção do governo do estado do Paraná em implantar nessa cidade um batalhão de polícia militar para atender a demanda do serviço militar na região. O Poder Executivo pretende colaborar para que tal intenção possa se concretizar, investindo na segurança pública do município, a fim de diminuir a criminalidade.
Por essa razão, estamos encaminhando o anteprojeto em anexo, ao qual solicitamos análise em regime de urgência e ulterior aprovação pelos senhores vereadores. Antecipando agradecimentos pela atenção e dispensável anuência, aproveitamos o ensejo para renovar a Vossa Excelência de mais nobres edis, nossos protestos de elevada estima e consideração, assinou o prefeito Eros Danilo Araújo. Projeto de resolução número 003/2002, iniciativa da mesa diretiva, que abre no orçamento do exercício de 2012 do Poder Legislativo crédito adicional suplementar para o reforço das dotações orçamentárias mediante recursos especificados. O artigo 1º, fica aberto no orçamento de 2012 do Poder Legislativo Municipal um crédito adicional suplementar no valor de R$ 540 mil, nos termos da Lei Municipal número 1950, de 18 de setembro de 2012, em conformidade com a forma prevista no inciso 3 do artigo 43 da Lei Federal número 4.320, de 17 de março de 1964, para reforço das dotações orçamentárias. Para a cobertura dos créditos abertos, o artigo 1º indica-se como recurso e cancelamento parcial total da fonte de recurso número 000, no valor de R$ 540 mil. Para fins de compatibilização orçamentária do exercício de 2012, mediante autorizações inseridas no artigo 5º, incisos da Lei Municipal número 1760 de 2009, PPA 2010-2013 e artigo 45 da Lei Municipal número 1838 de 2011, LDO 2012, ficam alteradas as metas financeiras dos programas e ações dos anexos integrantes dessas referidas leis. Essa resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Assinou o presidente Mário César Marcondes, vice-presidente Sérgio de Souza Bueno, primeiro secretário Neri Rafael Mangoni, segundo secretário Hélio César Alves dos Santos. Da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, pareceram ao projeto de lei número 042/2012, iniciativa do vereador Mário César Marcondes, que declara de utilidade pública a AMATEB, Associação dos Amigos do Melhor Amigo do Homem para o Bem-Estar Animal de Telêmaco Borba, com sede no município de Telêmaco Borba, estado do Paraná. Trata-se de projeto de lei de iniciativa do vereador Mário César Marcondes, que declara de utilidade pública a Associação dos Amigos do Melhor Amigo do Homem para o Bem-Estar Animal de Telêmaco Borba, AMATEB. A declaração de utilidade pública é o reconhecimento pelo poder público de que a entidade civil presta serviços de interesse para toda a coletividade. É um dos requisitos para que a entidade receba a concessão de certificado de associação com fins filantrópicos, segundo disciplina a Lei 12.101, de 27 de novembro de 2009, regulamentada pelo Decreto número 7.237, de 20 de julho de 2010. Para o reconhecimento em nível federal, os requisitos estão regulamentados pelo Decreto número 50.517, de 2 de maio de 1961. Em nível municipal, ainda não existe uma legislação específica, o que favorece o reconhecimento de entidades que, a rigor, não poderiam receber tal aprovação pelo Poder Legislativo, por não cumprir a finalidade básica que deve nortear o assunto. Embora sem legislação própria, o mínimo que se deve exigir é que a entidade seja construída legalmente, ter personalidade jurídica, estar em contínuo funcionamento nos 3 anos imediatamente anteriores, com observância no seu estatuto, não remunerar seus dirigentes ou membros consultivos, não distribuir lucros, bonificações ou vantagens a dirigentes sob nenhuma forma ou pretexto e estar em dia com as obrigações sociais, inclusive com a Receita Federal. No caso presente, a associação foi fundada em 15 de maio de 2009, portanto, há mais de 3 anos, preenchendo assim o principal requisito. Os demais requisitos também estão atendidos. O Estatuto, devidamente registrado no cartório de títulos e documentos da comarca, diz claramente que é uma entidade sem fins lucrativos e se destina na atenção, proteção, educação ou doação de animais em situação de abandono. O artigo 5º do Estatuto também determina que a associação não remunerará os membros da diretoria ou do Conselho Fiscal, não distribuindo lucros ou dividendos a qualquer título ou sob nenhum pretexto, sendo que os excedentes da receita, eventualmente apurados, serão obrigatórios e integralmente aplicados no desenvolvimento dos objetivos institucionais. Assim, sob o ponto de vista legal, a associação preenche os requisitos para que receba do município o reconhecimento de utilidade pública. Além do mais, é público e notório o trabalho que vem desenvolvendo para atender suas finalidades. Pelo exposto, manifestamos-nos favoravelmente ao reconhecimento por estar de acordo com normas constitucionais e com a lei orgânica do município. É o parecer, assinou a relatora Fátima Ribeiro, presidente Sérgio de Souza Bueno, vogal Neri Rafael Mangoni. Com licença.
Da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, parecer o projeto de lei número 053/2012, iniciativa do vereador Mário César Marcondes, que declara de utilidade pública a ONG Eco Mauá Paraná Brasil, com sede no município de Telêmaco Borba, estado do Paraná. A declaração de utilidade pública é o reconhecimento pelo poder público de uma entidade civil que presta serviço de interesse para toda a coletividade. É um dos requisitos que a entidade receba a concessão de certificado de associação como fins filantrópicos, segundo disciplina a Lei 18.101, de 27 de novembro de 2009, regulamentada pelo Decreto Federal número 7.237, de 20 de julho de 2010. Para o reconhecimento em nível federal, os requisitos estão regulamentados pelo Decreto número 50.517, de 2 de maio de 1961. Em nível municipal, ainda não existe uma legislação específica, o que favorece o reconhecimento de entidades que, a rigor, não poderiam receber tal aprovação pelo Poder Legislativo, por não cumprir a finalidade básica que deve nortear o assunto. Embora sem legislação própria, o mínimo que se deve exigir é que a entidade seja constituída legalmente, tenha personalidade jurídica, estar em contínuo funcionamento nos 3 anos imediatamente anteriores, com observância no seu estatuto, não remunerar seus dirigentes ou membros consultivos, não distribuir lucros, bonificações ou vantagens a dirigentes, sob nenhuma forma ou pretexto, e estar em dia com suas obrigações sociais, inclusive com a Receita Federal. No caso presente, a associação não governamental foi fundada em 6 de novembro de 2009 e assim ainda não tem 3 anos de efetivo exercício. E mais, no artigo 4º do seu Estatuto Social, diz que a entidade não remunera os membros do Conselho Diretor e Fiscal, não distribui lucros ou dividendos, mas acrescenta no final que, abre aspas, se a entidade posteriormente for ter a característica de uma OCIPS, Organização de Sociedade Civil de Interesse Público, essa poderá remunerar seus diretores. Diante dessa hipótese, ou seja, da possibilidade de se transformar em OCIP e remunerar seus diretores, fica impossibilitada de receber do município o reconhecimento de entidade de utilidade pública. Para evitar futura nulidade, solicitamos do autor do projeto, o vereador Mário César Marcondes, que esclareça essa comissão se ela possibilita de remunerar diretores ainda... Se a possibilidade, de remunerar diretores ainda consta na redação atual do Estatuto e se existe intenção da entidade se transformar em OCIP. Após esses esclarecimentos, volta o projeto para a comissão a fim de emitir o seu parecer final. É o parecer, assinou a relatora Fátima Ribeiro, presidente Sérgio de Souza Bueno, vogal Neri Rafael Mangoni. Da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, parecer ao projeto de lei número 097, de iniciativa do Poder Executivo, mensagem número 089, de 22 de agosto de 2012, que autoriza aberturas de crédito adicional suplementar da importância de R$ 597.847,44. Segundo a mensagem, esse valor será destinado para atender as despesas com a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Não existe nenhum óbice sob o ponto de vista legal, de acordo com o que diz a Constituição, a Lei Orgânica e outras leis que disciplinam o assunto. Assim, manifestamos-nos pela legalidade, pela aprovação a critério do plenário. É o parecer, assinou a relatora Fátima Ribeiro, presidente Sérgio de Souza Bueno, vogal Neri Rafael Mangoni. Da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, aparecer o projeto de lei número 099/2012, de iniciativa do Poder Executivo, mensagem número 091, de 4 de setembro de 2012, que autoriza aberturas de crédito adicional suplementar na importância de R$ 270 mil. Segundo a mensagem, esse valor será destinado para atender as despesas com a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação do município de Telêmaco Borba. Não existe nenhum óbice sobre o ponto de vista legal, de acordo com o que diz a Constituição, a Lei Orgânica e outras leis que disciplinam o assunto. Assim, manifestamos-nos pela legalidade, pela aprovação a critério do plenário. É o parecer, assinou a relatora Fátima Ribeiro, presidente Sérgio de Souza Bueno, vogal Neri Rafael Mangoni. Da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, aparecer ao projeto de lei número 100/2012, iniciativa do Poder Executivo, mensagem número 092, de 12 de julho de 2012, que autoriza aberturas de crédito adicional suplementar na importância de R$ 928 mil. Segundo a mensagem, esse valor será destinado para atender as despesas com a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação do município. Não existe nenhum óbice sob o ponto de vista legal, de acordo com o que diz a Constituição, Lei Orgânica e outras leis que disciplinam o assunto. Assim, manifestamos-nos pela legalidade, pela aprovação a critério do plenário. É o parecer, assinou a relatora Fátima Ribeiro, vogal Neri Mangoni, presidente Sérgio de Souza Bueno. Da Comissão de Economia, Orçamento, Finanças e Fiscalização, aparecer ao projeto de lei número 097/2012, de iniciativa do Poder Executivo, mensagem número 089, de 22 de agosto de 2012, que autoriza aberturas de crédito adicional suplementar na importância de R$ 597.847,44.
A mensagem que encaminhou o projeto em análise menciona que os créditos adicionais pretendidos visam atender as despesas com a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde. Com relação ao tema, o artigo 167 da Constituição Federal dispõe que são vedados, inciso 5, a abertura de crédito suplementar especial sem prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes. Inciso 6, a transposição, remanejamento ou transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro sem prévia autorização legislativa. No entanto, algumas considerações são necessárias com relação à tabela que compõe o artigo 1º do projeto, mais especificamente no quadro correspondente à fonte 495, recurso à atenção básica à compensação de especificidades regionais, exercício corrente. Por sua vez, cabe salientar que tal informação não compromete a análise e apreciação por parte dos vereadores, todavia há necessidade de se realizar a correção quando à edição da lei. Ante do exposto, observadas as considerações supracitadas, salvo melhor entendimento, não se vislumbram vícios que impeçam o prosseguimento do referido projeto, desde que haja a devida correção quando à edição da lei. É o parecer, assinou o relator José Reinaldo, presidente Renato Baiana, vogal Ezequiel Ligoski Betim. Da Comissão de Economia, Orçamento, Finanças e Fiscalização, apareceram o projeto de lei número 099/2012, de iniciativa do Poder Executivo. Mensagem número 091, de 4 de setembro de 2012, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar na importância de R$ 270 mil. A mensagem que encaminhou o projeto em análise menciona que os créditos adicionais pretendidos visam atender às despesas com a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação do município de Telêmaco Borba. Inicialmente, a título de esclarecimento, destaca-se que crédito especial, conforme o artigo 41, inciso 3 da Lei 4.320/64, é aquele destinado às despesas para as quais não haja dotação orçamentária específica. Com relação ao tema, o artigo 166, parágrafo 3º da Constituição Federal propõe, parágrafo 3º, as emendas ao projeto de lei do orçamento anual dos projetos que o modifiquem somente podem ser aprovadas caso, inciso 1, sejam compatíveis com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias. Vale relembrar que, para fazer frente à abertura do referido crédito, há necessidade da indicação dos recursos disponíveis, esses, conforme o artigo 43, inciso 2, pode ser proveniente de excesso de arrecadação. Com base no exposto, pode verificar-se que os recursos indicados no projeto para a abertura do crédito, desde que não comprometidos, encontram-se dentro dos previstos na Lei 4.320/64. Ante o exposto, salvo melhor atendimento, não se vislumbram vícios que impeçam o prosseguimento do referido projeto. É o parecer, assinou o relator José Reinaldo, presidente Renato Baiana, vogal Ezequiel Ligoski Betim. Com licença. Da Comissão de Economia, Orçamento, Finanças e Fiscalização, parecer ao projeto de lei número 100/2012, de iniciativa do Poder Executivo, mensagem número 092, de 12 de julho de 2012, que autoriza aberturas de crédito adicional suplementar na importância de R$ 928 mil. A mensagem que encaminhou o projeto em análise menciona que os créditos adicionais pretendidos visam atender às despesas com a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação do município. Com relação ao tema, o artigo 167 da Constituição Federal dispõe: são vedados, inciso 5, a abertura de crédito suplementar especial sem prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes. Inciso 6, a transposição ao remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para o outro sem prévia autorização legislativa. O artigo 41 da Lei 4.320/64 dispõe que créditos adicionais suplementares são os destinados a reforço de dotação orçamentária. Sobre o assunto, cabe menção no artigo 43 da Lei 4.320/64. Sendo assim, a situação descrita no projeto encontra amparo no inciso 2 do parágrafo 1º da lei, do artigo 43 da referida lei. Ainda com relação ao tema, o artigo 167 da Constituição Federal dispõe: são vedados aberturas de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes, a transposição ao remanejamento, a transferência de recursos de uma categoria de programação para o outro ou de um órgão para o outro sem prévia autorização legislativa. Sendo assim, salvo melhor entendimento, não se vislumbram vícios que impeçam o referido projeto. É o parecer, assinou o relator José Reinaldo, presidente Renato Baiana, vogal Ezequiel Ligoski Betim. Indicação número 614 a 619/2012, de iniciativa do vereador Ezequiel Ligoski Betim, que indica ao senhor prefeito: primeira, colocação de lama asfáltica na rua Peroba, no bairro Parque Limeira, área 2. Segunda,
Corrigindo, colocação de lama asfáltica na rua Peroba, no bairro Parque Limeira, área 1. Segunda, colocação devida de placas de sinalização de trânsito, principalmente as que dizem respeito ao preferencial nas ruas Prata, Miranda e Fazenda Velha, todas no Parque Limeira, área 2. Terceira, serviço de recap com lama asfáltica na rua Recife, no bairro Macoba. Quarta, recap com lama asfáltica na rua Cerro Azul, no bairro Bela Vista. Quinta, recap com lama asfáltica na rua Bolívia, no bairro Bela Vista. E sexta, recap com lama asfáltica na rua Santa Efigênia, no bairro Bela Vista. Indicação número 620 a 622, iniciativa do vereador Renato Baena, que indica o seu prefeito. Primeira, serviço de pedras poliédricas na rua Rio Tigre, localizado no bairro Rio Alegre 1. Segunda, manutenção da tampa do bueiro, localizada na rua Corrente, em frente ao número 65, no bairro Parque Limeira, área 2. Terceira, colocação de lombada ou redutor de velocidade na rua Sete Quedas, localizado no bairro Parque Limeira, área 7. Indicação número 623/2012, de iniciativa do vereador Mário César Marcondes, que indica ao seu prefeito para determinar a comissão de trânsito para que seja feito um estudo viário para que a rua Campina Alta, confluência com a rua Serra do Facão e rua Restingão, no bairro Parque Limeira, área 2, se torne dupla. Indicação número 624 e 626, de iniciativa da vereadora Fátima Ribeiro. Primeira, pinturas e faixa de sinalização das lombadas já existentes na rua João Matias de Oliveira, em frente ao mercado e próximo ao portão do Caíque, no bairro São Francisco. Segunda, continuação de lama asfáltica sobre o calçamento poliédrico já existente na esquina da rua Castro Alves, ligando à rua Euclides Bonifácio Londres, no bairro Nossa Senhora de Fátima. E terceira, solução para os problemas de buracos e má conservação das ruas do Jardim União. É só, senhor presidente. Informo aos senhores vereadores que o projeto de lei 104/2012 e o projeto de resolução 003/2012 serão encaminhados para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação e Comissão de Economia, Orçamento, Finanças e Fiscalização para emissão de parecer. Os projetos de lei 042, 097, 099 e 100, todos /2012, serão encaminhados para a ordem do dia da próxima sessão para discussão e votação em primeiro turno. O parecer prévio da Comissão de Legislação, Justiça e Redação ao projeto de lei 053 será encaminhado ao autor da matéria para esclarecimento. As indicações serão analisadas e posteriormente encaminhadas aos setores competentes. Não havendo requerimento para serem deliberados, solicito do primeiro secretário a chamada nominal dos vereadores escrito no livro próprio para uso da explicação pessoal por 8 minutos. Faz uso da palavra o vereador Renato Baena. Boa tarde a todos que se encontram hoje nesta Casa de Leis, ao presidente da Câmara, Mário César Marcondes, à mesa diretiva e aos nobres pares, em especial ao estudante do Senai que se faz presente hoje, que dentre eles pode nascer o futuro Telêmaco Borba. Pode nascer um político, ou um médico, um engenheiro, um advogado, enfim, um professor, para levar avante o nosso município com honra e mérito essas crianças, esses garotos que se encontram aqui hoje. E agradecer também a presença de todos aqui. Eu queria também parabenizar e agradecer também ao Japão, que o pessoal está contente com a jardinagem que ele está fazendo aqui no nosso município. Só espero, e a população também espera, que ele não pare, que continue, que está ficando bonita a nossa cidade em termos da jardinagem. E também o secretário de Obras, está feito alguma coisa, está nos ajudando, independente de quem. Então agradecemos o secretário, o Álvaro, pelo serviço que nós está prestando ao município aqui em Telêmaco Borba. E eu volto a frisar novamente, senhor presidente, o problema das caixas eletrônicas bancárias de Telêmaco Borba. Eu frisei aquele dia que Telêmaco Borba, nós estamos tentando, através da Lei Bancária, Associação Bancária, uma lei que aprove o fechamento das caixas eletrônicas das 20 ou das 22 horas, para que na calada da noite ou pela noite não haja mais arrombamento das caixas aqui em nosso município. Então a gente está buscando este projeto, só que agora mediante o nosso pleito político, a gente não pode apresentar ele. Então veio a fala
só para dizer que a gente não esqueceu este projeto de Telemaco Borba. Nós vamos lutar dentro desta Casa da Lei até o final do nosso mandato. E, presidente, estou muito triste também ainda, que é uma fantasia para mim, para a população de Telemaco Borba, esta Casa de Leis, que cada vez que eu falo no portal, eles falam, está feito o portal e tem o dinheiro. Mas até agora, presidente, eu não estou vendo nada. Eu não sei o que pode ser. Talvez seja um sonho meu, né, presidente? Eu vou sonhar mais um pouco. E eu quero agradecer também, eu e o vereador Ezequiel, estamos lutando para a lombada na rua Sete Quietas, que é perigoso e é complicado lá, porque as circulares, é uma descida, ela vem com tudo para descer, e tem crianças. Então já está lutando por 2 lombadas, espero que no mínimo uma lombada. E eu quero frisar também, senhor presidente, que a população de Telemaco Borba, todos os pré-candidatos, eles falam na Guarda Municipal. A Guarda Municipal, senhor presidente, eu acredito que esse projeto já está aprovado nesta Casa de Leis, não está, nobre vereador? Quer alguma parte? Nobre, me cede uma parte? Pois não. Então, vereador Renato, em 2009 eu apresentei essa Casa de Lei, o projeto de lei da Guarda Municipal, né? E, logicamente, foi mais um grito, né? Em favor da nossa população, que nós cobravam, né? Cobravam todos os vereadores, né? A respeito das mortes, dos homicídios que estava acontecendo em nosso município, né? E aí nós não tinha o que fazer a não ser apresentar o projeto da Guarda Municipal, né? Mesmo não sendo da competência do vereador, porque logicamente isso daí tem que partir do executivo. Mas em 2009 a gente apresentou esse projeto de lei aqui nessa Casa de Lei, em 2009. Obrigado pela explanação. E também não é só o nobre vereador que sempre explana sobre isso. O nobre vereador Aneri sempre diz, não é zelar os prédios, é zelar um todo, é zelar Telemaco Borba. Então o que a gente quer dizer é o seguinte, que a gente ainda até o final desse mandato ainda vai lutar, sim, pela Guarda Municipal, esses 10 vereadores de Telemaco Borba. Presidente, a todos uma boa noite e muito obrigado. Faz uso da palavra o vereador José Reinaldo. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, senhora vereadora, senhores vereadores. Quero saudar aqueles que nos honram com suas presenças. Destacar em especial a presença do professor Geraldo Solac, diretor do Colégio SESI, e da professora Fábia, que hoje se faz acompanhar pelos seus alunos e vão tratar de um tema bastante importante. Até gostaria que os nobres pares ficassem para a sequência, e também aqueles que estão aqui nos honrando com suas presenças, porque vão tratar de um assunto que interessa a todos nós, que é o meio ambiente. Então, quero parabenizar aqui os colégios SESI, que sempre vêm tomando atitudes que vêm de encontro àquilo que a nossa sociedade necessita, e também procurando incutir nos seus alunos o espírito de cidadania. Dizer para vocês que sejam bem-vindos e que voltem outras vezes. É importante que vocês estejam aqui sempre, porque é dessa forma que nós consolidaremos a incipiente democracia brasileira. E tem que partir principalmente da juventude, dos adolescentes, esse gosto pela política, porque nós estamos aí num período eleitoral e a gente percebe que boa parte da nossa comunidade ainda não se deu conta da importância e da força que tem o voto, né? Se bem que a nossa democracia, como eu já disse, ela é bastante incipiente e precisa ser muito aprimorada, até porque não se debate ideias, né? Se debate números, se debate se o candidato é mais legal, se é menos legal, enfim. Mas eu tenho certeza absoluta que a nossa juventude, né, terá esse discernimento no futuro, que infelizmente boa parte da nossa comunidade ainda não tem, até porque nós estamos aprendendo, nós estamos exercitando o hábito de votar e de participar do processo democrático. Eu venho a essa tribuna para definitivamente esclarecer uma situação que volta e meia é lembrada aqui nessa casa. Eu fui titular da Secretaria de Obras no período de 2010 até o início desse ano. Quando eu assumi a secretaria, estava em vigor um programa chamado RECAP. O nome do programa é RECAP. Esse programa
ele visava oferecer recursos a fundo perdido para os municípios que apresentassem projetos. E esses projetos poderiam ser calçamento poliédrico, poderiam ser asfalto novo ou o próprio RECAP. Nós aqui em Telêmaco Borba optamos por apresentar um projeto junto à SEDU de implantação de asfalto novo. E a rua contemplada foi a rua Água Marinha. Fizemos toda a documentação necessária. Esse projeto foi enviado à SEDU no dia 7 de janeiro de 2010. O projeto foi licitado. Inclusive já tínhamos até a empresa vencedora. Acontece que com a ascensão do novo governo houve uma moratória, na realidade uma noventena. Durante 90 dias o governo do estado fez uma análise de todos os projetos que estavam em andamento, até porque isso é natural e normal quando você passa de administração para outra. E neste período, né, foi cancelada aquela licitação da Rua Água Marinha. Bom, o que fizemos? Só que o recurso continuava existindo. Reapresentamos o mesmo projeto, igualzinho o da vez anterior. Acontece que mudou a equipe da SEDU. Para quem não sabe, a SEDU é a Secretaria de Desenvolvimento Urbano. E essa equipe entendeu que o recurso não seria suficiente para contemplar a Rua Água Marinha como um todo. Por quê? Porque a Rua Água Marinha ela é uma rua bastante longa e ela tem várias casas na sua margem direita, para quem desce do Luide em direção aqui ao Socomim. E que teríamos muitos muros de arrimo, teríamos que dar conta das águas, enfim. Então, os engenheiros chegaram para a nossa equipe técnica e disseram, olha, nós entendemos que é melhor vocês transformarem esse recurso, que era de R$240 mil, transformar isso em RECAP. Por quê? Porque é mais fácil de nós aprovarmos os projetos de RECAP. Então, por isso que não foi executado o asfalto na Rua Água Marinha. E esse recurso do RECAP acabou sendo aplicado em outras ruas. Então, só para esclarecer essa dúvida, porque na última sessão nós votamos um aditivo aqui, um recurso, e contemplando agora com calçamento poliédrico a Rua Água Marinha. Então, só para a título de esclarecimento, até porque não parem dúvidas com relação mas o que foi feito com o recurso? Disseram que o recurso tinha vindo, e o que foi feito? Foi feito isso. Né? Dizer para vocês, né, aqui os nobres pares e para a comunidade que está aqui, aqueles que estão nos ouvindo, que esse recurso ele foi aplicado, só que ele foi aplicado em RECAP e não em implantação de asfalto novo. Uma outra questão também que é importante nós frisarmos é quando o vereador Ezequiel fala aqui das ruas Araputi, Fazenda Velha, enfim. Então essas ruas elas estavam contempladas por um programa com recurso próprio para calçamento poliédrico. Quando saiu o recurso do Paraná Urbano, que é a agência que oferece recurso para os municípios, nós fizemos um cálculo e verificamos que não teria como você usar os dois recursos ao mesmo tempo. Então foi feito um cálculo, nós tínhamos algumas ruas que estavam começadas e não terminadas, e aí fizemos toda uma documentação. Essa documentação foi entregue à nossa Procuradoria Jurídica, que avalizou. Então, por exemplo, as ruas Bagagem, Guatemala, a Rua Mamão e esse trecho que o senhor falou da Rua Araputi, estavam contempladas nesse programa. Inclusive, uma rua ali próxima à Ponte do São Francisco, que eu até indaguei ao vereador Fubá, na realidade era uma rua projetada, e agora tem um novo nome, mas eu infelizmente não me lembro, e ele também não. Então, esse recurso não foi perdido, esse recurso ele foi realocado para outras ruas. Por exemplo, a Rua Guatemala, ali no Socomim, ela tinha até uma altura, tinha calçamento e tinha uma quadra sem pavimento. Então, foi essa a opção que nós fizemos, né? E isso está tudo documentado, é só para a gente ter essa garantia de que o recurso realmente será aplicado para aquilo que foi destinado. Pois não, vereador. Peço uma parte, nobre. Só para esclarecimento, hoje eu tive lá na área 3, né, na Rua Rio Iguaçu, onde está sendo implantado o asfalto lá em 485 metros. E eu me assustei com o valor desse asfalto, né? Lembro que quando você era secretário, foi passado R$200 mil no orçamento e foram feitos 3 ruas com calçamento poliédrico lá. As 3 ruas deveriam dar mais ou menos uns 500 metros lá na minha região. E esses 485 metros, o valor da obra 1.900.000 e alguma coisa.
não daria, se fosse calçamento poliédrico aí, fechar toda aquela região, uns 3 quilômetros? Então, realmente, o senhor tem razão, o asfalto, a implantação do asfalto novo é muito mais caro do que o calçamento poliédrico, porém, o município tem que se adaptar às exigências da SEDU. Então, o recurso era para a implantação de asfalto novo, não contemplava, por exemplo, o calçamento poliédrico. Por isso que foi feita essa opção. E nós fizemos, na época, um planejamento estratégico da Secretaria e verificamos que, com o recurso próprio, era muito mais barato, né, nós implantarmos pavimento da modalidade de calçamento poliédrico. Até porque depois que esse calçamento se assenta, você pode colocar, tem aqui o engenheiro Pedro que pode depois confirmar isso, fica mais barato para você fazer o recap. Porque na verdade o caro do asfalto, né, convencional é justamente a base, tudo que tem que ser feito. Então, o senhor tem razão quando fala do preço, mas também a durabilidade e a qualidade é muito maior. E aí, assim, quando sai o recurso, né, o município tem que se adaptar às exigências ou aos critérios que a agência de fomento oferece. Neste caso, a única possibilidade era ou recap, ou seja, lama asfáltica sobre o asfalto já existente, ou asfalto novo. Por isso que foi feita essa opção. Obrigado, vereador. Só que eu acho que é algo assim para nós, vereadores, né? Isso foi feito pelo SEDU através de empréstimo, né? Justamente. Lembrando que esses empréstimos nós teremos que pagar um dia. Então é bem aconselhável, né, que a gente preste aí mais atenção nos próximos empréstimos, porque é uma coisa assim, eu realmente, como vereador, eu achei um absurdo o preço disso daí. Dariam para se fazer aí, nesses 500 metros que daria uma rua, dariam para fazer 40, 50 ruas, com o calçamento poliédrico, né, na minha visão. Então eu acho que é uma questão aí da gente estar verificando até na questão desses empréstimos futuros aí, na questão de pavimentação asfáltica nova, porque sabemos que com o poliédrico a gente pode aí mais no futuro mais próximo jogar a massa asfáltica e fica um asfalto muito bom, né, vereador, ex-secretário. Obrigado. Ademais, o calçamento poliédrico ele é muito mais politicamente correto do ponto de vista ecológico do que o asfalto. Mas só com todo respeito lembrar ao nobre colega que todos esses empréstimos passam por essa casa e vêm aqui para análise dos nobres pares. Portanto, nós não podemos agora desconhecermos o assunto, até porque cada vez que o município vai em busca desse recurso, passa por aqui o pedido de autorização. Eu entendo isso, até eu estou falando nos próximos empréstimos, né, da gente prestar mais atenção nisso e ver o custo-benefício, vereador. Obrigado. Realmente. Então, creio que agora nós esclarecemos em definitivo esse imbróglio da Rua Água Marinha. Dizer para os moradores da região que na última semana nós aprovamos aqui uma abertura de crédito e num tempo muito breve teremos o processo de licitatório e, consequentemente, a execução da obra. Senhor presidente, senhor secretário, eu quero me inscrever para a explicação pessoal. Faz uso da palavra o vereador Agenor Rodrigues Teixeirinha. Primeiramente, agradeço a Deus por essa oportunidade. Quero cumprimentar o excelentíssimo senhor presidente desta casa, Mário César Marcondes. Nobres vereadores, companheiro, visita presente, ouvinte de casa que está nos escutando, meu cordial boa noite a todos. Quero agradecer a presença de todos os alunos que estão aqui nesta casa para aprender o que é um legislativo. Vocês fazem parte do futuro desse nosso país, principalmente do nosso município Telêmaco Borba. A presença daquela professora que está na frente deles, muito conhecida minha. Parabéns para os seus alunos, professor, e parabéns da sua presença aqui nesta casa. Quero hoje aqui dizer aos meus moradores, meus povos de Telêmaco Borba, principalmente Alta das Oliveiras, Socomi, Siqueira, esses bairros onde eu convivo,
há mais de 35 anos, quase 40 anos, acredito que 40 anos. Eu, vereador Teixeirinha da Sucumi, tenho os vários itens pedidos de indicações naquela localidade. Quem sabe, talvez até o final do nosso mandato, será concluídos algum daquelas indicações que esse vereador pediu ao meu povo, onde eu convivo. Não foi feito. Fui beneficiado em todos os outros bairros do Telêmaco Borba. Fui beneficiado. Isso eu fico feliz por isso. Mas, infelizmente, Siqueira e Sucumi, fui muito pouco beneficiado. Ou porque eu não sei. Porque eu fui um cara muito bem visto naquela localidade. E sou. Só não pude, como vereador, fazer aquilo que o meu povo precisa e era um direito deles. Sinto muito no meu coração não ter as ferramentas na minha mão. Não sou dono do trator, e nem da lama asfalto, e nem das poliédricas. Graças a Deus, poliédrico, me perdoe, poliédrico foi colocado. Então, acredito eu que o nosso executivo, até o final do mandato, ele vai colocar lama asfalto, Alto dos Oliveira, que tem pedido da Alto dos Oliveira, com baixo assinado, várias ruas ali, baixo assinado de todo o povo que pediu. Então, eles me cobraram essa semana. Teixeirinha, e a lama asfalto da Canadá, da Alto dos Oliveira, várias ruas lá que é paralela uma a outra. Eu falei, felizmente até agora não deu para sair, mas acredito eu que vai sair. Pela explanação do meu companheiro José Reinaldo, foi feito um pedido, e ele conhece muito melhor do que eu, que viveu naquela área ali como secretário. Quero aqui também dizer aos meus companheiros atletas que conviveu jogando no terrãozão da Siqueira, mais de 20 anos naquele terrão. Foi feita uma faculdade naquela localidade. Parabéns à faculdade, parabéns aos moradores que estão estudando naquela faculdade. Mas é lamentavelmente eu tenho que dizer a eles que o campo que eu queria, o campo que eu sonhava, na beira da Siqueira, infelizmente até agora não saiu. O motivo talvez foi um desacordo entre o proprietário e o executivo. Não se acertaram entre a desapropriação. Eu acredito que seja isso, mas está na mão deles. Quero pedir desculpa aos meus companheiros, que eu queria que fizesse esse campo. Por que esse campo? Porque ter um campinho de lazer, de grama na alta da Sucumi seria ótimo. Que eu desloco daqui da Sucumi, a 7 quilômetros daqui, para brincar com meus veteranos de Telêmaco, lá para o outro lado do Telêmaco, para me fazer uma parte de exercício do meu corpo. Mas eu queria que tivesse ali, para que todos os dias à tarde, quando eu tivesse tempo, reunir os meus amigos veteranos e participar de uma bolinha ali. Foi feito um levantamento topográfico entre um rapaz que conhece a topografia da prefeitura, o Joel, que é meu amigo. Ele fez um croquis. Na época, parece que, se não me engano, se eu estiver enganado, que me perdoe, José Reinaldo está aí. Foi levado na mão. É isso, não sei o que aconteceu. O senhor me concede a parte, não, vereador? Toda a vontade do senhor. Dizer que nós temos ali no São Rafael a Associação dos Professores, e quando o senhor tiver oportunidade e os seus colegas quiserem bater uma bolinha conosco, estão convidados. Muito obrigado, professor. Para mim é uma honra ser convidado. Vou convidar mais os companheiros, porque sozinho ninguém joga bola, né? Tem que ter uma bola e mais 7 ou 15 também associado. Beleza, vamos associar lá também. Muito obrigado, José Reinaldo. Então, para mim foi um sentimento, sabe por quê? Eu prometi aquele bairro, eu prometi que nós ia fazer o campo, mas eu não esperava que eu não ia ter o poder da caneta para que nós pudéssemos. Eu não sei se eu fui prejudicado. Fui, pela minha palavra. Mas quem mais foi prejudicado, se não sair aquilo que eu pedi, lombadas, lama asfalto nas ruas, não é eu, é meu povo. Então eu quero dizer a eles, se eles estiverem escutando, que vereador Teixeirinha, os companheiros deles, muitos desses vereadores que estão aqui na minha presença, também pediram. O motivo eu não sei, mas o nosso executivo não executou. Por isso diz executivo, para executá-lo. E os seus subordinados são o seu secretariado. Eles recebem a ordem do seu executivo e obedece e faz o trabalho. Assim que eu a conheço de administração municipal. Por que eu digo isso, que conheço? Trabalhei quase 4 anos da administração municipal. Fui um servidor público. E hoje me sinto orgulho
estar nesta casa como vereador, um legislativo, representando a classe de trabalhador na construção civil, representando a classe do servidor público e de todos os trabalhadores de Telêmaco Borba. Quero aqui dizer a todos, estou encerrando o meu mandato por 4 anos, de cabeça erguida. Sou uma pessoa que já disse para todo mundo, se for para morrer corrupto, eu não vou morrer. Vou morrer honesto. Jogo limpo e jogo sério. Por isso eu digo, se eu falar aqui nesta casa, eu estou falando a verdade. Não tenho vergonha de falar a verdade. E digo aos meus filhos, o homem não deve ter vergonha de ser honesto. A honestidade, trabalho, respeito, dignidade, cabe em qualquer lugar desse país. Vivemos num país que está muita corrupção, principalmente na área política. Mas eu quero fazer a diferença. E acredito que essa casa fez. Vai deixar história nessa casa. Esse legislador, vereadores que estão aqui comigo. Esta casa vai deixar lembrança aos demais, crianças que estão na nossa presença. Escute bem o que eu estou dizendo. Seja estudioso, faça carreira profissional, faça curso técnico, que hoje é muito importante. Muito obrigado pela presença de vocês. Um abraço desse que vos fala. Um beijo grande no coração de todos. Que Deus abençoe a todos. E até a próxima, se assim Deus nos permitir. Boa noite a todos. Faz uso da palavra, vereador Ezequiel Ligoski Betim. Senhor presidente, nobres colegas, senhoras e senhores presentes, boa noite a todos. E a vereadora Fátima também. Senhor presidente, tem muitas coisas, né, que às vezes a gente acaba não entendendo, né? Por exemplo, o passe livre. As pessoas portadoras de deficiência. Se diz passe livre, tem que ser livre. Quantas vezes for necessário usar o meio de transporte. O que está acontecendo? Essas pessoas têm simplesmente 2 passagens por dia, né? Então, se diz passe livre, tem que ser livre. Tem que ter uma carteirinha e ele poder utilizar quantas vezes for necessário, né, esse transporte. Então, essa semana quero entrar em contato aí com o executivo, ver o porquê que está acontecendo isso. Outro problema sério também que a gente esteve analisando é a respeito da tarifa baixa renda, né, da água, da Copel, né, e se somos aproximadamente 70 mil habitantes, né, eu acho que está bem abaixo da quantidade de pessoas que têm direito de utilizar essa baixa renda, né. Se não me engano são 1.800 pessoas, né, para 70 mil, então a diferença é muito grande, né. Não sei se juridicamente se isso poderia ser feito, né, mas poderia, se for necessário, né, também, logicamente, necessário mas se for possível, juridicamente, que fosse atrelado, né, a Bolsa Família, né, que fosse utilizado esse mesmo cadastro, né, para essas pessoas poderem utilizar também essa baixa renda que paga ali, se não me engano, acho que até menos de R$10, né, a taxa mínima, né. Então fica aqui uma sugestão. Quando você fala em política, pessoal, a gente às vezes para e fica analisando. Porque às vezes que um eleitor, muitas vezes, diz, eu não gosto de política, né?
E a única maneira de nós mudar o nosso município, o nosso estado, o nosso país, é através do voto, né? Mas eu acredito que o próprio político faz que essa descrença venha às pessoas. Por quê? Porque eu estava analisando o debate passado que teve aí, se não me engano é para ter outro debate, né? Não foi debatido ideias, né? Poderia ser falado, né, sobre saúde, quantos postos, né? Médico, como que ia ser os médicos, quantos médicos vai ser contratado, né? Quantos dentistas, enfermeiros, e daí por diante, condições de trabalho, melhoria no salário desses profissionais, né? Na área de segurança, né? Se vamos ter essas câmeras de segurança nas nossas avenidas, né? Nas escolas, nos colégios, enfim, na rodoviária, enfim, em todos os departamentos públicos, né? Educação, o que pode ser feito para melhorar, né? Emprego, né? O que podemos fazer, o que o prefeito futuro pode fazer, né, para melhorar, que tenhamos mais emprego para o nosso trabalhador. Então, pessoal, a respeito da acessibilidade, é outro problema sério. Mas pelo que deu para perceber, não foi colocado ali ideias, né, mas sim ataques pessoais. Então isso faz com que a nossa população se desgoste da política, né? E o pior ainda, panfletagem, muitas vezes difamando as pessoas, né? Eu quero saber aonde que essas pessoas vão chegar para melhorar a política. Sede do poder, né? Essas pessoas, eu acredito que deveriam pensar melhor, porque o eleitor está mudando. O eleitor está analisando o trabalho de cada um de nós, os vereadores. Graças a Deus essa Casa de Lei trabalhou e muito bem, né? E agora, futuros prefeitos, não sabemos quem são, né? Agora, ataques pessoais não leva isso a nada, gente. Permita uma parte, nobre companheiro. Pois não. Quero dar um reforço ao senhor. Eu lembro que foi feito o plano diretor. Esse plano diretor é para isso que o senhor está falando, a sensibilidade e o acesso à pessoa idosa, pessoa obesa, mulher grávidas, pensamento deficientes, para andar no calçamento. Precisamos verificar, para o senhor ver, vereador, as obras novas que estão saindo, não está saindo com acesso de sensibilidade. Eu estive reparando umas obras novas, eu não sei o porquê. Ou nós não temos fiscal na prefeitura agora para não deixar a empresa fazer calçada com degrau, ou eles não sabem que é sensibilidade nem quer um plano diretor. Porque precisa não deixar fazer degrau na calçada. Isso é contra o plano diretor e contra a sensibilidade. Isso todo mundo sabe que a cidade bem estabilizada hoje não deixa fazer obra nenhuma com degrau na rua. Então o que nós deveríamos fazer, vereador? As próximas, se na causa tivermos aqui, ou quem tiver nessa casa, para começar a arrumar nossas ruas, que estão cheias de degrau. Isso nós temos que pensar. E quem vai ficar, pensar mais. Obrigado. Quero agradecer, nobre colega Teixeirinho, a respeito também da acessibilidade. Eu penso o seguinte, nós, os vereadores, nós elaboramos a lei aqui, né, o projeto, né, e vai à votação. Se o prefeito sanciona, isso se torna lei, né? Quem passa a ser fiscal dessas leis, né, são o nosso judiciário. Então cabe aí o nosso judiciário, né, fazer com que funcione, porque eu acredito que a hora que o judiciário ir para cima disso, né, e fazer com que as coisas funcionem, olha, vai dar uma dor de cabeça para muita gente, porque se a lei existe, tem que ser cumprida. Seria isso, senhor presidente. Boa noite a todos. Tendo chegado ao fim do pequeno expediente e dando sequência ao nosso trabalho, solicito do primeiro secretário a leitura da matéria escrita para a ordem do dia. Não temos matéria na ordem do dia, senhor presidente. Como não temos matéria na ordem do dia, solicito então do primeiro secretário a chamada nominal dos vereadores escrito no livro próprio para o uso da explicação pessoal por 10 minutos. Faz uso da palavra o vereador José Reinaldo.
uma vez quero saudar o presidente, os nobres pares e aqueles que nos honram com suas presenças. Dizer que a leitura feita pela vereadora Fátima hoje foi profética. É a leitura que fala justamente de que você deve falar e não deve falar. E nós estamos vivendo num período importante do nosso município, do nosso país, em que nós vamos eleger aqueles que vão dirigir os destinos dos municípios nos próximos 4 anos. E é importante que as pessoas falem, é importante que as pessoas digam o que vieram, é importante que as pessoas expressem o que pensam, até porque é só assim que você vai saber o que realmente as pessoas querem para o nosso município. O vereador Teixeirinha, do alto da sua sabedoria de vivência, ele foi muito feliz novamente, quando ele fala de que as pessoas precisam ter o mínimo de renda, que as pessoas precisam ter o mínimo de sustentação. E aqui eu quero parabenizar o governo federal, o governo Lula, o governo Dilma, pelas políticas de inclusão social. Porque para nós que temos uma certa renda, que temos uma certa atividade, comer todos os dias, voltar para uma casa decente, poder se locomover é algo normal. Mas e aqueles milhões de brasileiros que não tinham acesso a isso? Portanto, é fundamental que o poder público proteja essa camada da população. Obviamente que não deve se ficar só no assistencialismo, só na demagogia, só no assistencialismo, porque é isso que faz com que o povo cada vez se enoje mais da política. É por isso que o povo não gosta da política. Por quê? Porque os políticos falseiam, os políticos mentem no passado, depois agora no presente diz que mentiram, mas agora não mentem mais. Os políticos têm uma vida pessoal diferente da vida pública. Mas o que eu faço na minha vida pessoal não interessa na minha vida pública. Claro que interessa. Ética, respeito, moralidade, isso todo e qualquer político, isso é predicado em qualquer pessoa, mas principalmente dos políticos. Por quê? Porque são os políticos que trabalham com o recurso que é de todos nós. Quem é que remunera nós aqui, vereadores? Quem é que remunera o prefeito? Quem é que remunera o secretário de saúde, o secretário de educação? Quem é que remunera o gari? São as pessoas comuns, aquelas que pagam seus impostos em dias. Infelizmente tem político que não paga imposto em dia, mas a gente precisa então ficar muito atento a isso. Eu quero aqui me discordar do vereador Ezequiel, mas dizer que o debate é fundamental, o debate é importante, o debate coloca o candidato frente a frente com a comunidade, não tem maquiagem, não tem Photoshop, você não é uma fala pré-elaborada, cada um está ali para falar aquilo que pensa e aquilo que deseja. Como é que você vai saber o que a pessoa pensa se ela não falar? Ela tem que falar, a comunidade precisa saber o que o candidato pensa. Então eu quero aqui mais uma vez alertar a nossa comunidade. Dia 29, a partir das 9 horas até as 12, nós teremos um outro debate na Rádio Tropical. Aqueles que se interessam, aqueles que estão ainda na dúvida, aqueles que ainda não sabem quem votar, tem essa oportunidade de compreender e saber o que realmente pensa cada um dos nossos candidatos a prefeito. E também, no dia 27, a APOST, a Associação dos Aposentados, fará uma reunião para ouvir os candidatos que pleiteiam uma vaga aqui, o Paço das Araucárias, para que possam expressar aquilo que pensam a respeito de saúde. Então é importante que aqueles que são associados da APOST, os seus familiares, estejam ali para ouvir e saber o que cada um pensa, que cada um, qual é o programa de cada um para a saúde do nosso município. Também quero chamar a atenção e mencionar que no último final de semana, na sexta noite e no sábado pela manhã, nós tivemos aqui em nossa cidade a presença do José Reixa Filho, que vem a ser o secretário de Logística e Infraestrutura, a secretaria mais importante do governo estadual. Ele esteve aqui fazendo uma visita à região e confirmando o compromisso do governo do estado com a questão, por exemplo, de transformar a nossa companhia de polícia militar num batalhão. Ele esteve conosco na sexta noite, no sábado. Pela manhã, nós fizemos uma caminhada e várias pessoas perguntaram, principalmente com relação à segurança. E o governo do estado está realmente preocupado com isso. Nós cobramos essa questão do batalhão, nós cobramos a questão do módulo móvel, nós cobramos a questão do UPS, Unidade Paraná Seguro, porque a violência em nosso município chegou a níveis insuportáveis e é necessária uma intervenção radical. Nós precisamos eliminar
as armas que circulam no município, nós precisamos saber quem é que financia e quem é que está por trás do tráfico de drogas, e para isso não basta só a Polícia Militar, só a Polícia Civil, nós precisamos da inteligência, por exemplo, da Polícia Federal, para que, como eu disse aqui outras vezes, em Telêmaco não se planta cocaína, não se planta maconha. Da onde que vem isso? Vem de algum lugar. Como é que chega? Quem é que é conivente com isso? Quem é que é coberta? Então, nós, na caminhada que fizemos, muitas pessoas indagaram isso ao secretário e ele ficou encarregado de levar essa preocupação da nossa comunidade para o governo do estado, para o governador Beto Richa. Estaremos cobrando também com afinco, porque nós entendemos que a segurança é algo que precisa ser feito de forma compartilhada, né? O governo municipal tem a sua parte, o governo estadual e também o governo federal. Então é necessário que a gente tenha a noção de o que cabe a cada um. Por exemplo, quando nós discutimos aqui guarda municipal, é da alçada do município, a guarda municipal que fará, né, a guarda dos prédios públicos, dos espaços públicos, dos logradouros públicos. E o combate à criminalidade, o combate efetivo da alçada do governo estadual. E o serviço de inteligência, para estancar que esse produto nefasto chegue à nossa cidade, a Polícia Federal tem que entrar em ação. Por isso nós entendemos e achamos importante essa ação integrada entre todos os órgãos de segurança. Entendemos também que além da repressão é necessário investir no jovem, investir na criança, para que a gente possa retirar esses que estão encaminhados para a marginalidade, e também nós entendemos que é fundamental, é necessário recuperar aqueles que já estão afundados, né? Aqueles que estão já se integraram ao mundo da droga, e a gente precisa criar os mecanismos para recuperar esses meninos, porque a gente não pode simplesmente ignorar que eles existam. Mas é fundamental essa ação integrada, por isso que eu chamo aqui a atenção de vocês jovens, da comunidade que nos ouve. O vereador Ezequiel tem razão. Você não tem uma outra forma de você mudar a nossa cidade se não for pela via institucional. Ou seja, se os poderes constituídos não tomarem as atitudes que são necessárias. Mas para isso, precisamos colocar homens e mulheres, né, de capacidade e competência nos postos de comando. Muito obrigado, senhor presidente. Boa noite. Faz uso da palavra o vereador Neri Rafael Mangoni. Agradeço a Deus. Quero cumprimentar o excelentíssimo presidente, os nobres colegas vereadores, e especialmente aqui na plateia eu quero cumprimentar o Colégio SESI, o seu diretor Geraldo Solac, seus professores, sua equipe, docente e discente. Também quero cumprimentar o pastor, presidente do Conselho de Pastores, pastor Raul, o nosso sempre presente, a Taliba Joia, aqueles que se fazem presente constantemente e que acompanham os trabalhos desse legislativo. Nós estamos quase findo um pleito eleitoral no nosso município, no qual desavenças tomam rumores, e eu venho cada vez mais numa profunda reflexão a respeito da nossa Casa de Leis. Não vou concluir a minha fala nesse sentido da minha reflexão, porque tenho por certo que até 31 de dezembro cumprirei o meu primeiro mandato nesta casa em Telêmaco Borba. Mas quero me dirigir aos meus colegas vereadores, que não obstante as diferenças que tivemos e que ainda temos no patamar das ideias, toda tarefa deve ter começo, meio e fim. Muitas das tarefas nós iniciamos juntos, trilhamos um meio diferente, mas tenho visto que chegamos num fim. Às vezes não no seu tempo adequado, mas com uma certa diplomacia e educação peculiar aos grandes homens e às grandes mulheres, Fátima Ribeiro. Como eu falei na vereadora Fátima Ribeiro, devo aqui reconhecer o valor que tem a mulher em Telêmaco Borba e esta vereadora que passa por este momento, neste momento inclusive de pleito eleitoral. Quero também enaltecer a figura do meu colega Ezequiel, que como cadeirante tem se empenhado, se esforçado para cumprir com as suas funções legislativas. O vereador Sérgio do Mercado,
que por vezes tivemos diferenças, quero desejar boa sorte no trabalho e dizer que, apesar das diferenças, fica admiração por determinadas coragens no enfrentamento de alguns assuntos. Vereador Reinaldo, também esta coragem peculiar a ele de deixar uma Câmara de Vereadores, ir para uma Secretaria de Obras, retornar à Câmara de Vereadores, por mais que isso tenha tido causas e consequências. Vereador Gilson, mais votado nessa legislatura, fica o nosso apreço pela sua vontade de reinar e trabalhar pela comunidade. Nosso sábio Teixeirinha, para não dizer o nosso velhinho sábio, fica o nosso desejo, Teixeirinha, que realmente seus sonhos continuem se realizando. O meu colega de partido, Renato Baena, a sua luta, os seus feitos, muito embora às vezes questionado também, tem dado resultado ao longo da sua luta legislativa. Companheiro Hélio César, que estivemos no setor de esporte antes de pleitearmos e pleiteamos junto nessa legislatura, sabemos da sua popularidade e desejamos que o senhor possa fazer mais pela nossa comunidade, na continuidade dos trabalhos. Ao nosso presidente Cezinha, que vemos o seu trabalho em vários sentidos, em vários segmentos, fica também o nosso desejo e o carinho. Por que que eu falo isso? Porque tudo pode acontecer em um dia, em uma semana, em um mês. Mas nós não podemos esquecer da responsabilidade que temos com a nossa comunidade. Há pouco, o vereador Teixeirinha falava da região do Socomim. E eu digo que o Legislativo não terminou o seu mandato ainda e muitas coisas acontecerão de benfeitorias para aquela comunidade também. Mas entendo que o Socomim foi solidário com aqueles bairros mais longínquos onde as pessoas estavam sem calçamento, sem poliédrico, sem asfalto, sem rede de esgoto, sem águas pluviais, né? E era preciso atender um pouco mais. Mas não foi deixado de atender a região do Socomim com tantos investimentos estaduais e federais que os terrenos do Socomim se tornaram centro em termos de valor e em termos também de localização. Mas existe alguns desafios para enfrentarmos com o Socomim. E eu digo que além do campo do Siqueira, que não foi concretizado, dado exatamente a essa questão da regularização do seu proprietário, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Independente de estarmos na condição de agente político, estaremos lutando por esta comunidade para ter o seu espaço de lazer. Mas o desafio maior do Socomim e da região é o Arroio Limeira. Se chama Arroio Limeira, uma bacia coletora de águas que poderá trazer sérias consequências para o nosso município. Este é o desafio maior da próxima administração. Eu quero deixar isso registrado. E eu tenho saído nos bairros, claro, a gente tem deixado um pouco mais o trabalho de vereador, na função de vereador, porque o pleito político exige a nossa presença na busca de demonstrar o que fizemos, o nosso trabalho para a nossa comunidade. E eu tinha costume sempre de no sábado e no domingo rodar os bairros da minha cidade. E agora eu tenho rodado, evidentemente, nos meios de semana. E tenho visto quanta beleza quando nossas crianças saem pelas ruas. O colorido uniforme dos uniformes escolares. O colorido uniforme das roupas escolares. O colorido de alguns setores do nosso município, de alguns bairros que eram matagal, e hoje construções novas. Lugares que eram intransitáveis, hoje com calçamento poliédrico. E eu não posso deixar de citar que grandes conquistas ficarão dessa administração para a próxima administração. Que o crescimento e o desenvolvimento deste município foi algo notável nestes 8 anos do governo Eros. Apesar das críticas e das desavenças que possam haver, eu tenho dito que, enquanto líder do governo na Câmara, tenho defendido as questões pertinentes
administrativa, político-administrativa, que se referem ao poder executivo, ao poder legislativo. Né? Não posso responder por atitudes, por ações, até porque cada um tem as suas. Mas quero reconhecer realmente a administração. E quero deixar aqui registrado as grandes conquistas que tivemos como vereador. Não obstante a limitação que tem o vereador na sua função, às vezes, para alcançarmos ou realizar as nossas convicções, nós tivemos que ir além das funções de vereador. Muito além. Por isso que quem faz a diferença são as pessoas. E eu quero desejar, de coração, que os próximos 13 vereadores que venham estar nesta Casa de Leis, sejam aqueles escolhidos de consciência pelo melhor discernimento da nossa população. O voto de cada um vale muito. O voto para prefeito, cada um vale 5, porque vai votar em um, vale 4. Vai votar em um e vai deixar de votar em 4. Já para vereador, vale 217, se não me engano, porque são 218 candidatos a vereador. O seu voto vale por 217. A população, o cidadão vai deixar de votar em 217 candidatos, vai votar em um. Vejam a grandeza da responsabilidade que terão os futuros legisladores do nosso município. E eu quero pedir a Deus que ilumine a cada um de nós na busca desta reeleição, salvo o nobre vereador que está pleiteando a cadeira de vice. E que Deus, acima de tudo, ilumine e dê sabedoria e discernimento à nossa população, para que faça do seu voto um ato de cidadania. E esse ato de cidadania pode ser representado da seguinte forma: quando eu voto numa pessoa e sou capaz de dizer para o meu filho em quem votei e por que votei, eu estou tendo um ato de cidadão e estou formando os futuros eleitores e, por que não dizer também, os futuros representantes do nosso município. Muito obrigado a todos. Não temos mais nenhum inscrito, senhor presidente. Como não temos mais nenhum vereador inscrito, também não tivemos votação hoje, incrível, né? Durante todo esse mandato, todas as nossas reuniões nós tínhamos votações, mas como na semana passada nós demos uma limpada na pauta, conseguimos colocar em dia todos os projetos, razão pelo qual hoje nós não tivemos votação única, votação em primeiro e segundo turno, devido às sessões extraordinárias que fizemos semana passada. E dessa maneira limpamos a pauta para que o nosso município possa progredir cada vez mais. Eu só gostaria de perguntar ao vereador José Reinaldo, que o senhor pediu vistas ao projeto 60, que o senhor pediu 20 dias, como que está a vista e a respeito do projeto, para que o plenário tome ciência, para que a sociedade não pense que nós estamos segurando o projeto, mas sim que o senhor está analisando. O senhor não podia nos passar para que... Na realidade, eu estou aguardando as informações da Comissão de Urbanismo, que até agora não chegaram. Então, gostaria de solicitar ao presidente da Comissão de Urbanismo, para que possa, o mais rápido possível, responder o questionamento do professor José Reinaldo a respeito do projeto 60. Pela ordem, vereador Teixeirinha. Como presidente do meu urbanismo, segundo que não chegou entre as minhas mãos, nada para mim. Se foi aquele do espaço lá do rio, como é aquele rio que nós estamos fazendo uma ampliação de terra para Casa Popular? Como é o projeto lá? É 60 aquele? Projeto 60. Sim. Então aquele passou para minha mão e eu assinei. Não, desculpe a intervenção, posso falar? Pode, sim, fique à vontade. O projeto 60 se refere à expansão da área urbana. Lá da área 6. Eu fiz uma solicitação junto à Comissão de Urbanismo para que ela buscasse informações a respeito de qual área está sendo expandida, se aquela área ali do
a gente chama de loteamento do Spinardi, já deu entrada em órgãos do município, qual é o incorporador e qual que é o responsável técnico pela execução do loteamento. Foram essas as questões que o nosso mandato fez junto à Comissão de Urbanismo, até porque nós não tínhamos competência para perguntarmos direto para a Secretaria de Planejamento Urbano. Por isso que foi feito um ofício interno, né, na realidade, um ofício circular para a Comissão de Urbanismo, para que ela fizesse esses questionamentos junto ao órgão competente do Executivo. Junto às pessoas que trouxeram e mandaram o projeto para cá. Segundo, vou ver no meu gabinete, que eu estou com o meu assessor de férias, que toma conta do meu gabinete, que ele entrou em férias, então se tiver, está no gabinete, eu vou conversar com ele. Então é um pedido do senhor, que levou a nossa mão para que nós pudéssemos fazer esse levantamento, para que depois o senhor tomasse providência desse assunto tomar. Bom, eu não sei se bem se funciona. Porque para que eu possa tirar de pauta, eu preciso ter essa informação, ou colocar em votação. E lembrando que o prazo regimental é de 20 dias, porém, enquanto essa informação não chegar, não tem como dar andamento no projeto. Mas assim, eu prometo que eu vou procurar no meu gabinete. Se essa semana receber essa documentação, com certeza, segunda-feira, não há óbice para que seja votado. Acredito eu, vereador, que quem vai mandar não é o vereador Teixeirinha, é lá o executivo. Eles que vão fazer essa explanação e vão verificar. E lógico, eu vou pedir a eles. Se o senhor mandou lá no meu gabinete os detalhes, o que o senhor necessita, eu vou levar à mão dele os detalhes que o senhor mandou. E através dessas pessoas, que é do executivo, eles vão mandar ao senhor. Então, eles que estão com pressa, eles vão mandar rápido. Amanhã eu converso com eles, tudo bem? Então, solicito para a Comissão de Urbanismo, para que faça a reunião da comissão, vejo quais são as perguntas que desejo fazer ao Executivo, dirijo o ofício ao presidente desta casa e o presidente, dessa maneira, envia ao Executivo. Dessa forma, nós paralisamos daí o tempo que o vereador José Reinaldo pediu para as vistas do projeto. Então, vereador, de preferência essa semana mesmo, se o senhor puder fazer a reunião com a sua comissão, ver quais são as dúvidas e faz um ofício à mesa diretora e assim a mesa diretora questiona o executivo a respeito dessas dúvidas. Obrigado. Okay? Pode ter certeza que eu falo. Bem, senhores vereadores, eu vou encerrar essa reunião e daí convido para logo em seguida, nós vamos ter a tribuna livre, onde nós tivemos 2 requerimentos, logo em seguida vamos esclarecer melhor. Então, nós vamos encerrar essa reunião e logo em seguida nós vamos ouvir as pessoas que fizeram o requerimento para o uso da tribuna livre. Nada mais constando, encerro os nossos trabalhos ordinários, agradecendo a presença dos senhores vereadores. Convoco, então, os senhores vereadores para a próxima sessão plenária, que será realizada dia 1º de outubro de 2012, às 17h30 nessa Casa de Leis. Muito obrigado a todos. Então, damos início agora, então, à sessão da tribuna livre, onde recebemos